E agora, uma poderosa apresentação das horas que o Senhor Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. Na mensagem intitulada As Últimas 3 Horas. Os que trouxeram suas Bíblias, Si tienen sus Biblias esta noche, abram comigo no Evangelho de Marcos. ábranla conmigo al Evangelio de San Marcos, Vou ler no capítulo 15, leyendo del capítulo 15, começando com o versículo 33. comenzando con el versículo 33. É isso que a Bíblia diz. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Chegada a hora sexta, Capítulo 15 de San Marcos, comenzando con el verso 33. houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, Eloí, Eloí, lama sabachthani, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: que traducido es: Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eu quero usar como tema hoje Quiero usar como tema esta noche as últimas 3 horas. 3 horas más. Quero que você volte comigo hoje Quiero que tomemos una mirada retrospectiva para o início de tudo. al comienzo del tiempo. Deus tinha feito o homem. Dios había creado al hombre Ele não queria que o homem tivesse necessidade ou dor. y Dios no quería que el hombre sufriera necesidad o dolor. O homem foi criado à imagem de Deus. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Quero que ouça com atenção. Quiero que me escuchen esta noche. Cada aqui, Cada uno aquí, e deve haver mais de 80 mil pessoas aqui. posiblemente hay 80,000 personas aquí esta noche. Cada aqui Cada uno de los que están aquí, foi feito à imagem de Deus. usted ha sido hecho a la imagen de Dios. Você não veio do macaco. Usted no desciende del mono. Você não é um produto da evolução. No son el producto de la evolución. Fomos feitos por Deus. Fueron hechos por Dios. Feitos para adorar a Deus. Y fueron hechos para adorar a Dios. Criados para viver para Deus. Fueron creados para vivir por Dios. Você também que está na televisão. Eso quiere decir, usted televidente, Você que foi criado por Deus. fuiste creado por Dios. Criado para adorar a Deus. Creado para alabar a Dios. Para viver para Deus. Creado para vivir para Dios. E para Deus viver em você. Y para que Dios viva dentro de usted. Você precisa viver para Ele. Usted tiene que vivir para Servi-lo. Él. Servirle. Porque Deus o fez para servi-lo. Porque Dios le hizo para servirle. Há também um ser chamado Satanás. También hay un ser que se llama Satanás. Talvez alguns de vocês não acreditem em Satanás. Algunos de los televidentes tal vez no crean en Satanás. Vou fazer uma pergunta. Te haré una pregunta. Como é que você explica o mal? ¿Cómo explica usted la maldad en el mundo hoy? Como você explica o coração mal do homem? ¿Cómo explica usted la maldad que existe en el corazón del hombre? Como é que você explica a desumanidade do homem? ¿Cómo explica usted la inhumanidad del hombre hacia el hombre? Quando Deus criou o homem, Satanás veio no jardim. Y cuando Dios hizo al hombre, Satanás vino a ese huerto. Satanás tentou o homem. Y Satanás tentó al hombre. Ele queria destruir a grande criação de Deus. Satanás quiso destruir la máxima creación de Dios. Ouçam-me agora. Escúchenme en esta noche. Satanás odeia você. Satanás te aborrece. Ele odeia todos vocês. Odia a cada uno de ustedes. Ele quer destruir você. Él desea destruirte. Aqui na minha frente Ustedes enfrente de mí en esta noche. estão algumas crianças tão bonitas. Hay unos niños y niñas muy bellos. Elas são o máximo da inocência. Son un cuadro de la inocencia. Satanás quer destruí-las. Y Satanás quiere destruir a ellos. Ele quer destruir você. Quiere destruirte a ti. Ele odeia você. Él te odia. E por que odeia ¿Y você? por qué te odia? Ele o odeia porque você foi feito à imagem de Te Deus. odia porque has sido hecho a la imagen de Dios. Odeia você porque Deus ama Te você. odia porque Dios te ama. Deus ama você. Dios te ama. Deus ama você. Dios te ama. Deus ama você. Dios te ama. Quando Adão e Eva caíram, Cuando Adán y Eva cayeron, tudo mudou.
Parecía que no había esperanza, Porque nos lombos de Adão estava cada criança que iria nascer. porque en Adán veníamos todos los de la raza humana. Cada que está aqui, Cada uno de ustedes en esta e noche, você aí pela televisão, cada televidente, você é produto do pecado de Adão, usted es un producto del pecado de Adán, produto da queda de Adão, producto del fracaso de Adán, destinado a morrer sem Deus, y estaba destinado a morir sin Dios a ser escravo. y a vivir en esclavitud. Mas que bom que Deus não deixou as coisas Pero assim. gracias a Dios, Dios no dejó las cosas así. Deus disse: eu mandarei redentor. Dios dijo, voy a enviar un redentor. Satanás, você não terá a humanidade. Satanás, tú no controlarás a la humanidad. Mandarei redentor. Voy a enviar un redentor. Emanuel, A Emanuel, a raiz, el pámpano, a vinha, la vid, o quarto homem, el cuarto hombre, a rosa de Sharon, la rosa de Sarón, o lírio dos vales, el lirio de los valles, a brilhante estrela da la manhã. estrella brillante del Lhe amanecer. porás o nome Jesus. Su nombre es Jesús. Ele salvará o seu povo. Salvará a su pueblo. Ele salvará El Salvador. Salvará El Salvador. Salvará o Brasil. Salvará a Brasil. Salvará a Argentina. Salvará a Argentina. Salvará Costa Rica. Salvará a Costa Rica. Salvará a União Soviética. Salvará a la Unión E Soviética. salvará o mundo todo. Salvará al mundo entero. Glória a Deus. Gloria a Dios. Havia necessidade de redenção. Había una necesidad de E redención. agora quero mostrar o plano da redenção. Y ahora quiero mostrarles el plan de redención. Deus, no seu tempo, Dios en su tiempo enviou o seu filho Jesus, envió a su Hijo Jesús, nascido da Virgem Maria. nacido de la Virgen María. Quando Jesus nasceu, ele era perfeito. Y cuando Jesús nació, nació perfecto. Você entendeu isso? ¿Entienden eso? Ele era perfeito. Él era perfecto. Agora quero dizer outra coisa. Pero déjeme explicarle algo más. Esto es algo que muchos del mundo no lo entienden. Isso é algo que muitas pessoas não El entendem. mundo no lo entiende. Na linhagem de Jesus Cristo, En el linaje del Señor Jesucristo havia 4 mulheres. había 4 mujeres. 2 eram Batseba e Tamar. Estaba Betsabé y Tamar, As outras, Ruth e Raabe. Ruth y Rahab. Somente uma delas era pura, Y solamente una de esas mujeres era pura. que foi Ruth. Y esa era Ruth. Raabe era meretriz. Rahab era una ramera. Pense nisso. Piense en eso. Batseba e Tamar foram adúlteras. Betsabé y Tamar eran adúlteras. Você entendeu o que eu estou dizendo? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Você diz, Jimmy Swagger, eu não entendo. Usted dirá, Jimmy Swaggart, yo no entiendo eso. Por que Jesus nasceu dessa forma? ¿Por qué Jesús nacía de esa forma? 4 mulheres em sua linhagem. Y en su linaje había 4 mujeres. 3 eram imorais. 3 de ellas eran inmorales. Ele teve que nascer assim. Esa es la forma que él tuvo que nacer. Mas Maria era pura, Pero María era pura. não tinha conhecido o homem. Nunca tuvo contacto con el hombre. E Jesus nasceu cercado de muita Y humildade. Jesús nació en forma muy No humilde. meio da pobreza. Entre la pobreza. Vou dizer por quê. Le diré por qué. Porque o mundo todo está no pecado. Porque el mundo entero está en pecado. A maior parte do mundo é pobre. Y la mayor parte del mundo es pobre. Muitos não têm o que comer. La mayoría no tiene suficiente para comer. E Jesus não veio como pessoa Y rica. por eso Jesús no nació como un hombre rico. Ele não veio como uma grande figura. No vino como una figura rica. Ele que era rico, Se hizo pobre. se fez pobre. Se hizo pobre. Para nós sermos ricos Para que nosotros fuésemos ricos. em Jesus Cristo. En Jesucristo. Aleluia! Aleluya. Eu quero dizer de novo. Quiero repetir eso una vez más. Ele não veio como rico. Él no vino entre los ricos. Ele não nasceu numa mansão. No nació en una gran mansión. Ele nasceu num lugar bem pobre. Pero nació en un hogar de pobreza. Ouçam-me. Escúchenme. Sei que muitos que me ouvem agora Sé que hay muchos de los que me miran por televisión. querem resolver os erros da humanidade, Usted quiere corregir las cosas que andan mal en la humanidad, mas não sabem como. pero no sabe cómo hacerlo. Bem, vamos derrubar o governo. Usted cree que podemos destruir el gobierno Criaremos um caos. y vamos a crear un caos.
e traremos justiça para a humanidade. y vamos a producir igualdad para todos. Creio que entendo o que sentem. Creo que puedo entender lo que sienten, Há tantos pobres, porque hay tantos pobres. como já disse no começo da Como dije mensagem. al principio de este mensaje, Meus pais eram pobres. mis padres eran pobres, Eram muito, muito pobres. eran de los más pobres que había. Mas revolução não é a resposta. Pero la revolución no es tu respuesta. Guerra e matança não são a resposta. La guerra y la matanza no es tu respuesta. Derramar sangue não é a sua resposta. El odio y la sangre derramada no es tu respuesta. A resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es Jesucristo. A resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es Jesucristo. A resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es Jesucristo. A resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es Jesucristo. A resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es A Jesucristo. resposta é Jesus Cristo. Tu respuesta es Jesucristo. Agora ouçam, Escúchenme. se puderem mudar o governo, Si cambian al gobierno, ainda terão o mesmo problema? todavía tienen el mismo problema. Entenderam? ¿Me escucharon? Os problemas do homem não serão Los resolvidos, problemas de la humanidad no serán resueltos, porque a única maneira de serem resolvidos porque la única forma que los problemas pueden solucionarse, aqui em Salvador, y me refiero a El Salvador, também no Peru me refiero a Perú, e na África me refiero a África, e em todos os países do cada mundo, país del mundo, é o coração ser mudado. solamente cambiando el corazón del hombre. O coração precisa ser mudado. El hombre tiene que tener un cambio en el Gloria a corazón. Dios. Gloria a Dios. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. E Jesus Cristo é o único que pode transformar o coração. Y Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Aleluia! Aleluya. Jesus Cristo é o único que pode mudar o coração. Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón. Ele é a única resposta. Él es la única respuesta. Somente Ele é a solução. Él es la solución. Ouçam bem, Escúchenme. Jesus nasceu num lar bem pobre, Jesús nació en un lugar de pobreza. porque a maior parte das pessoas do mundo são pobres. Porque la mayoría de la gente del mundo son pobres. Só Ele pode mudar o homem. Solamente Él puede cambiar al hombre. Ele é a resposta para os problemas da humanidade. Él es la respuesta a los problemas de la humanidad. É isso que confunde o mundo. Esto es lo que hace al mundo caer. Como é que alguém ¿Cómo puede alguien que nasceu há 2000 anos atrás, que nació hace 2000 años, nasceu num lar pobre, nacido en un hogar de pobreza, nasceu em circunstâncias tão humildes, nacido bajo las circunstancias más humildes, pode mudar o mundo? cómo puede él cambiar al mundo? Ele pode fazer isso por uma razão. Él lo puede hacer por una cosa. Ele é Deus. Él es Dios. 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 Jesus Cristo é Deus. Jesucristo es Dios. Jesus Cristo é Deus. Jesucristo es Dios. Jesus Cristo é Deus. Jesucristo es E Dios. para Deus, Y con Dios tudo é possível. todas las cosas son posibles. Só ter nascido da Virgem Maria não era suficiente, Pero tan solo haber nacido de la Virgen María no era suficiente. porque havia uma escravidão terrível e uma grande dívida sobre o homem. Había una terrible muerte o ligadura que estaba sobre el hombre. A Bíblia diz: todos pecaram. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Alguns que me assistem acham que não pecaram, Algunos de los que me ven por televisión piensan que nunca han pecado, mas vocês pecaram. pero has pecado. O pecado é um fardo, El pecado era como una carga, é como uma força, es como una fuerza. e eu vou explicar. Y les explicaré eso. Muitos talvez digam o que significa pecado. Muchos dirán, pero ¿qué quiere decir con pecado? Vou explicar agora. Les diré lo que quiero decir. Você quer fazer o bem, mas não pode. Usted quiere hacer el bien, pero no lo hace. Você quer deixar a bebida e não pode. Si usted toma licor y quiere dejar de hacerlo, pero no puede. Você quer deixar as drogas, mas não Si pode. usted toma drogas, quiere dejar de hacerlo, pero no puede. Há ódio no seu coração e você não Hay pode odio en tu tirá-lo. corazón, pero tú no puedes cambiarlo. Quero contar essa história. Déjenme decirles esta historia. Eu estava em Detroit alguns anos atrás. Estaba en la ciudad de Detroit, Michigan, hace años. Era um grande auditório. Era en un gran coliseo. Estava totalmente cheio. Estaba lleno hasta el tope. Deus nos abençoou muito naquela noite. Dios nos dio un culto glorioso esa noche. Centenas vieram a Jesus. Cientos vinieron a Jesús.
E quando terminou o culto, Y cuando yo me estaba retirando de ese lugar, havia ali uma grande multidão. había una gran multitud de personas. Muitos tentavam me dar a mão. Cientos estaban tratando de saludarme. Outros estavam querendo me abraçar. Otros estaban tratando de abrazarme. Era um povo amável e maravilhoso. Era gente bella y maravillosa. Mas de repente eu vi o maior homem que já havia visto. Pero de pronto mis ojos fueron fijados en el hombre más grande que he visto. Ele deveria ter uns 2,15 metros. Era casi de 7 pies de estatura. E deveria pesar uns 130 quilos. Pesaba cerca de 300 libras. Ele veio e me abraçou. Él puso sus brazos alrededor de mí. E eu fiquei como um boneco em seus braços. Yo era como una muñequita en sus brazos. Então ele me contou sua Y me história. contó esta historia. Ele disse: Jimmy Swaggart, há poucos meses Él atrás, dijo, Jimmy Swaggart, hace unos meses, eu era membro das Panteras Negras. yo era un miembro de la Pantera Negra. Esta era uma quadrilha nos Estados Unidos que só tinha ódio em seus corações. Ese era un grupo de hombres en los Estados Unidos que solamente tenían el odio en sus corazones. Eles só queriam queimar e matar. Ellos querían solamente matar y destruir. Alguns queriam endireitar as coisas, mas não sabiam como. Algunos querían corregir las injusticias que existían, pero no sabían cómo hacerlo. Tinham ódio nos seus corações. El odio ardía en sus corazones. Ele disse que odiava a todos. Me dijo que odiaba a todo el mundo. Se existisse um Deus, ele o odiava. Si había un Dios, a él también odiaba. Ele odiava os pais. Odiaba a sus padres. E também odiava sua mãe. Odiaba a su mamá. Ele odiava a todos. Odiaba a todo el mundo. Estou falando sobre o pecado. Les estoy diciendo lo que es el pecado. Você diz: Jimmy Swaggart, eu não sou assim. Dice Jimmy Swaggart, yo no soy así. Mas a mesma semente do pecado dele está em você. Sí, pero la misma semilla de pecado que estaba en él está en ti. E se mostra de diferentes maneiras. Y se revela en miles de formas. Ele disse que num certo sábado à noite, Dijo, un sábado en la noche él entró. estava bêbado. Estaba embriagado. Ele disse: quando ficava bêbado, eu ficava uma fera. Y dijo Jimmy Swaggart, cuando me emborrachaba yo era muy mezquino. Queria bater nas pessoas. Yo quería golpear a las personas. Queria quebrar as Y coisas. quería quebrar cosas. Eu era um homem para isso. Y yo era suficiente hombre para hacerlo. E ele disse que ligou a Y televisão. dijo, yo encendí el televisor Deitado em sua cama y me acosté en la cama e dormiu profundamente. y me dormí por estar embriagado. No outro dia, quando despertei, era domingo de Y la manhã. mañana siguiente era domingo. Eu acordei Me desperté. e a TV estava ligada. El televisor todavía seguía encendido. Eu não havia desligado. No lo había apagado. Ele disse: você estava lá na TV Y pregando. dice, usted estaba en la televisión predicando. Quando comecei a olhar direito, Y mis ojos se enfocaron en aquel televisor. você estava apontando para mim. Usted estaba señalando su dedo hacia mí. Estava dizendo: Jesus ama você. Usted estaba diciendo, Jesucristo te ama. Jesus quer dar-me uma nova vida. Jesucristo te puede dar una nueva vida. Quer ajudá-lo a começar de novo. Jesucristo te puede ayudar a comenzar de nuevo. Jesus pode tirar o ódio que você sente. Jesús puede quitar el odio de tu corazón. Ele disse: Jimmy Swaggart, fiquei irado. Me dijo Jimmy Swaggart, yo me enojé más. E saltei daquela cama Y me levanté de la cama. e eu ia estourar aquela Y TV. con furia quería romper el televisor. Mas alguma coisa me deteve. Pero algo se apoderó de mí. Algo me deteve. Algo se apoderó de mí. E algo aconteceu em mim. Algo entró en mi corazón. Disse: eu sentei na cama Dijo, me senté en la cama e assisti o programa. y miré el programa entero. Eu nunca senti nada igual em minha vida. Nunca antes en mi vida había sentido algo parecido. Quando a pregação acabou, Cuando usted terminó de predicar, ele disse: me ajoelhei ali no quarto. dice, yo me hinqué junto a la cama. Ele disse: Swaggart, eu nunca havia orado antes. Y me dijo, hermano Swaggart, nunca antes había orado en mi vida. Ele nem acreditava em Deus. Ni creía que existía un Dios. E pela primeira vez ele disse: eu orei. Pero por primera vez en mi vida oré a Dios. Pela primeira vez chorei. Por primera vez yo lloré. Desde que era menino, Desde que era un niño, nunca havia chorado. no había derramado una sola lágrima. Eu era duro, Yo era duro, era frio, era frío era mau, y era mezquino. mas estava chorando. Pero yo estaba llorando. Lágrimas rolavam no meu Lágrimas rosto. surcaban mis mejillas. Ele disse: olhei para o céu Y él dice, levanté mis ojos. e disse: Deus, se és real, Y dije, Dios, si tú eres real, se realmente si existes, realmente existes, salva minha alma, salva mi alma, transforma-me, cambia mi corazón, tira este ódio. quita el odio. Ele disse: Jimmy Swaggart, Y dijo Jimmy Swaggart, ele me transformou, Dios cambió mi corazón. pegou esse pantera negra Dios tomó a ese pantera negra e me mudou. y me cambió. E hoje estou pregando o Evangelho de Y Jesus hoy Cristo. estoy predicando el evangelio de Jesucristo. É disso que estou De falando. eso estoy hablando. Jesus é capaz. Jesús puede.
Ouça com atenção agora. Escúchenme con mucho cuidado. Isso não foi algo fácil. Pero eso no vino fácil. Preço terrível foi pago. Hubo un tremendo precio que pagar. É isso que eu quero que você entenda. Es lo que quiero enfatizar esta noche. Não foi suficiente Jesus ter nascido. No fue suficiente que Jesucristo naciera de la Virgen. Não foi suficiente ter realizado milagres. No fue suficiente que Él obrara milagros. Ele precisou morrer no Calvário. Él tenía que morir en el Calvario. Teve que pagar o preço do seu pecado. Tenía que pagar el precio por tus pecados. Do seu pecado. Por tus pecados. E do seu pecado. Por tus pecados. Teve que pagar o preço. Él tenía que pagar ese precio. Por isso é que ele veio. Por eso fue que Él vino. Ele era o único que poderia fazer Él isso. era el único que podía hacerlo. Ele era Deus. Este era Dios. Emanuel. Emanuel. Deus conosco. Dios con nosotros. Ele pagou o preço por você e por Estaba mim. pagando el precio por usted y por mí. Fez isso por você e por Lo mim. estaba haciendo por usted y por mí. Fez isso por toda a humanidade. Lo estaba haciendo por toda la raza humana. E quando naquela manhã Y muy temprano aquella mañana foi levado a Pilatos, lo llevaron ante Pilato. Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Poncio Pilato dijo: no encuentro falta en E eu él. quero lhe garantir hoje, Os daré mis palabras esta noche. se você servi-lo, Si usted le sirve a él, nem você achará erro nele. usted también se dará cuenta que él es inocente. A multidão disse: crucifica-o. Pero la multitud gritó a una: crucifícale. A multidão disse: La mata-o. multitud dijo: mátenlo. Dos seus corações maus eles disseram: mata-o. De ese odio en sus corazones dijeron: mátenle. E ele estava morrendo por eles, Y él estaba muriendo por ellos mismos, como ele morreu por você. al igual como murió por ti. Colocaram uma cruz nos seus Le ombros, pusieron una cruz sobre sus hombros. o mais horrível instrumento de tortura que o mundo conhecia. El instrumento de tortura más horrible que el mundo haya conocido. Era disso que Deus estava falando De esto es que Dios estaba hablando. quando disse a Satanás lá no começo: Cuando le dijo a Satanás hace mucho tiempo a semente da mulher que la simiente de la mujer te ferirá a cabeça. le herirá en la cabeza. Este era Jesus, Este era Jesús, levando aquela cruz. llevando aquella cruz. Ele chegou ao topo do Gólgota. Fue hasta la cima del monte Gólgota. Ele tinha que pagar o preço Tenía que pagar el precio. por você e por mim. Para ti y para mí. Eles levantaram a cruz, Levantaron la cruz. pregaram suas mãos nela Lavaron sus manos sobre ella. e de repente algo Y de aconteceu. repente aquello ocurrió. Era exatamente A las 12 mediodía. meio-dia. Mediodía. A terra começou a tremer. La tierra comenzó a temblar. Tudo escureceu. Y todo se oscureció. Agora ouçam-me. ¿Me están escuchando? Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. As últimas 3 horas. Las últimas 3 horas. Houve trevas. Está en tinieblas. O mundo havia esperado este El momento. mundo había esperado este momento. O céu havia esperado este El momento. cielo había esperado este momento. Isaías tinha profetizado sobre isso. Isaías lo había profetizado. Jeremias tinha profetizado. Jeremías lo profetizó. Zacarias tinha profetizado. Zacarías lo profetizó. Jacó tinha dito isto. Jacob lo dijo. Siló virá. Sí lo viene. Siló virá. Sí lo viene. Foi exatamente Era medianoche. do meio-dia El mediodía. até as 3 horas. 3 horas más. 3 horas de trevas. 3 horas de tinieblas. Naquele momento, Pero en ese momento, às 3 horas da tarde, a las 3 de la tarde, Jesus Cristo inclinou a cabeça Jesucristo inclinó su cabeza e disse: está consumado. y dijo: Padre, consumado es. Seu sangue cobriu o chão. Su sangre se vertió sobre la E quando tierra. disse está consumado, Y cuando él dijo: consumado es, a terra tremeu. la tierra tembló. E então houve júbilo no céu. Y habían gritos en el cielo. Anjos se alegraram. Los ángeles gritaban. Você se Y alegrou. usted gritó. Eu me Y alegrei. yo he gritado. E milhões se Y alegraram. millones han gritado. Porque ele pagou o preço. Porque él pagó el precio. Para que você fosse salvo. Para que fuese salvo. Para que você fosse Para salvo. que tú fuese salvo. Ouçam-me. Escúchenme. Quando ele morreu naquela tarde, Cuando él murió aquella tarde, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. la Biblia declara que el velo del templo se rasgó. Aquele enorme véu foi aberto. Un velo gigantesco se rasgó.
separando o santo dos santos. mostrando el lugar santísimo. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Eso sucedió hace 2000 años. O que significa isso para nós hoje? ¿Qué significa para usted y para mí hoy eso? Como isso pode nos afetar hoje? ¿Cómo podría eso afectar a nosotros hoy? Vou dizer o que significa. Les explicaré lo que significa. Ouçam bem. Escúchenme con atención. Essa é a maior mensagem que você já ouviu. Este es el mensaje más grandioso que usted escuchará. Os que estão andando, parem. Quiero que dejen de estarse moviendo. Quero que todos fiquem Quiero que quietos. todos estén quietos. Não quero que ninguém fale, No quiero que hablen. mas quero que todos ouçam Quiero que bem. me escuchen muy de cerca. Porque este é o significado. Porque esto es lo que significa. Significa que Deus abriu a porta. Significa que Dios abrió la puerta. Completamente. La abrió de par en par. Bem La aberta. abrió de par en par. Para quem quiser. Para que todo aquel que Él quiere Pode vir e beber da água da puede vida. venir y tomar libremente del agua de la vida. Você pode vir. Usted puede venir. Você pela televisão pode vir. Usted televidente puede O venir. peso do pecado pode ser Y la tirado. carga del pecado puede ser A quitada. porta está aberta. La puerta está abierta de par en E par. Deus está fazendo convite Y hoje Dios en esta noche te da la para invitación todos vocês, a cada uno de ustedes, para o mundo al todo. mundo entero. Vinde a mim, Venid a mí, todos os que estáis cansados todos los que estáis trabajados e sobrecarregados, y cargados, e eu vos y aliviarei. yo os haré descansar. Vou explicar o que significa. Déjenme explicarlo de esta manera. Você não precisa de um sacerdote que vá por você. Significa que usted no tiene que tener un sacerdote intercediendo por E usted. também não precisa que um homem ou uma mulher vá por você. Significa que usted no necesita ningún hombre o mujer para que interceda por usted. Você não precisa que um pastor vá por você. No tiene que tener a un pastor para interceder por usted. Agora mesmo você Usted puede entrar por sí solo. entra no Santo dos Santos, Puede entrar al lugar santísimo diante de Deus, ante el trono de Dios e diz: mismo tem misericórdia de mim. y clamar: ten misericordia de mí, pecador. E ele assinou um contrato Él firmó el contrato dizendo: todos os que vêm a mim, y él dijo: todo aquel que a mí não viene, importa quem no seja, importa quién sea, salvarei sua alma, salvaré su alma, purificarei seus pecados te limpiaré de todo pecado, e lhe darei vida te eterna. daré vida eterna. É isso que ele disse a você. Eso es lo que te ha dicho esta noche. Jesus abriu a porta Jesucristo abrió la puerta de par en par para que você venha para que tú puedas entrar e seja salvo. y seas salvo. Quero encerrar com isto. Permítame concluir con esto. O guarda que ali estava, o guarda romano que estava ali, El guarda romano que estuvo allí disse: na verdade, este era o Filho de Deus. dijo: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. É por isso que ele pode salvar sua alma, Por esa razón Él te puede salvar. porque ele é Deus. Porque Él es Dios. Ele pagou o preço da sua redenção. Y Él pagó el precio por tu redención. Ouça com atenção Escúchenme con mucho por cuidado. mais 3 minutos. Denme 3 minutos más. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Fue en los Estados Unidos Um menino morreu, que un niño murió. ele tinha só 7 anos de idade. Tenía tan solo 7 años de edad. E um pastor amigo meu pregou naquele enterro. Y uno de mis amigos fue el que predicó aquel funeral. Ele observou um homem que estava ali Él notó a un hombre que estaba allí, e era bem idoso. un abuelito ya mayor. Notou que ele permaneceu no túmulo. Y él notó que aquel hombre permaneció en la tumba. Lágrimas rolavam de sua Él face. estaba llorando. Todos foram embora. Todos los demás se habían ido. Esse amigo pastor foi onde ele Y estava aquel pastor amigo mío se le acercó e disse: ele era parente seu. y le preguntó: amigo, ¿era familiar suyo? E aquele homem disse sim, Y el anciano dijo: sí, ele era meu neto. era mi nieto. Ele disse: o senhor sabe que o menino está no céu. Pues le dijo: ¿sabes? Ese niño está en el cielo. O senhor está pronto para ir com Deus? ¿Está usted preparado para el encuentro con tu Dios? Um dia vamos encontrá-lo, Un día puedes encontrarte con se Él conhecermos Jesus Cristo. si conoces a Jesucristo. Ele olhou para o meu amigo pastor El anciano miró al pastor amigo mío e disse: não, não sou crente. y dijo: no, yo no soy cristiano. Não compreendo isso. Yo no entiendo esto. Eu não entendo Deus. No entiendo a Dios. Eu tentei ser salvo, mas não sei como. He tratado de ser salvo, pero no sé cómo. E aquele pastor orou
Deus, ajuda-me a dizer o que preciso Y dizer. el pastor dijo, Dios, ayúdame a explicar lo que debo de decirle. E o Espírito de Deus operou ali. Y el Espíritu de Dios se manifestó a través de E él. ele voltou-se para aquele avô e disse isso. Y le dijo a aquel abuelito anciano, Meu amigo, é simples. le dijo, caballero, es muy sencillo. Você apresenta o pecador Usted le presenta al pecador e Deus fornece o Salvador. y Dios le presenta al Salvador. Você apresenta o pecador Ofrece al pecador e Deus fornece o Salvador. y Dios te dará al Salvador. Esta é a mensagem para você hoje. Ese es mi mensaje para usted esta noche. Você apresenta o pecador Usted provee el pecador e Deus fornece o Salvador. y Dios proveerá el Salvador. Agora vamos curvar as cabeças. Inclinen sus rostros, por favor. Pai Celestial, Amantísimo Padre Celestial, depois de ministrar a tua palavra, hemos compartido tu palabra. peço-te que o teu Espírito Santo atue. Te suplico en esta noche que tu espíritu se mueva. Dependemos somente de ti. Dependemos completamente de ti. Que o poder do Espírito Santo En todo este estadio, esteja agindo em todo este que estádio. el poder del Espíritu Santo se manifieste. Peço-te no nome de Jesus. Lo suplico en el nombre de Jesús. Abaixem as cabeças Permanezcan con sus rostros e inclinados fechem os olhos. y sus ojos cerrados. E agora ouçam com atenção. Escúchenme con mucho cuidado. Quantos estão dizendo hoje, ¿Cuántos en este estadio Jimmy Swagger, não estou vivendo direito? me dicen, hermano Swagger, no estoy viviendo bien? Preciso de Deus. Necesito a Dios. Ore por mim agora. Por favor, ore por mí. Quero que levante sua mão. ¿Levantará usted su mano? Onde estiver sentado ou em Allí pé, donde está parado o sentado, levante sua mão. levanten sus manos. Por todo esse estádio, levante sua mão. Allí donde estás parado o sentado, E agora peço que bajen las gradillas. todos os que levantaram suas mãos Todo aquel que levantó su mano. nesse estádio, peçam que venham aqui para Y quiero frente. que se paren atrás de la multitud. Venham agora enquanto eles cantam. Pasen ahora mismo mientras ellos cantan. There's room at the cross for you. Venham para frente, estamos esperando você. Así es, pasen, los estamos esperando. Venham, pois estamos esperando você. Pasen, les estamos esperando. Ainda que milhões já tenham vindo, Aunque millones han venido, há lugar para mais um. todavía hay lugar para uno más. Há lugar junto à cruz para você. Hay lugar en la cruz. Venham agora mesmo. Pasen ahora mismo. Venham através das rampas Bajen por las graderías e junte-se à multidão aqui. y párense a la orilla de la multitud. At the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Agora quero que você olhe para mim por um momento. Quiero que miren aquí al hermano Swagger por un momento. Eu irei fazer a oração de confissão. Voy a orar la oración penitente del pecador. E por todo esse estádio, por Y favor, por favor, en todo este estadio, quero que você ore comigo. yo quiero que usted la repita conmigo. Quero que você creia em Deus. Y quiero que crean a Dios. Você pela TV. Usted televidente, Eu quero que ore comigo também. quiero que usted ore también conmigo, por favor. Agora abaixe a cabeça Inclinen sus rostros, e feche os olhos cierren sus ojos e vamos orar. y vamos a orar. Ó Pai Celestial, Amante Dios que estás en los cielos, eu venho a Ti, vengo a ti no santo nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Perdoa os meus pecados, Perdona nuestros pecados. lava-me com Teu precioso sangue. Lávame con tu sangre preciosa De toda injustiça. de toda injusticia. Dá-me vida eterna Dame vida eterna
Eu te peço em nome de Jesus. Lo pido en el nombre de Jesús. De acordo com tua palavra, De acuerdo a tu santa palabra. Romanos capítulo 10, En Romanos capítulo 10. com a boca, Con mi boca eu confesso o Senhor Jesus, yo confieso al Señor Jesús. e no coração, En mi corazón eu creio yo creo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. que Dios levantó a Jesús de los muertos E Ele está vivo. y que Él vive. Neste momento, En este momento eu aceito Jesus Cristo yo acepto a Jesucristo como meu Salvador pessoal. como mi Salvador personal. E de acordo com a Bíblia, Y de acuerdo a tu palabra, eu creio que Ele me ouviu. yo creo que Él me ha escuchado E estou salvo. y yo soy salvo. Estou salvo. Soy salvo. Estou salvo. Soy salvo. Queremos orar pelos enfermos agora. Vamos a orar por los enfermos ahora mismo. Vamos crer em Deus em favor dos que estão neste estádio Y quiero que creamos a Dios por cada persona aquí en el que estadio precisam de cura. que necesita sanidad en su cuerpo. E Ele irá curá-los neste momento. Crea en este momento por su sanidad. Coloque a mão onde está a enfermidade Quiero que usted se coloque la mano en su cuerpo. e juntos vamos crer no poder do Y Senhor. yo voy a creer al Señor juntamente con usted. Porque Jesus Cristo é capaz. Porque Jesucristo puede. Vamos orar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, peço que o teu poder curador estoy pidiendo que tu virtud sanadora flua sobre todas estas pessoas. fluya por todas estas personas. E te peço no nome de Jesus Pido en el nombre de Jesús que o teu Espírito toque cada pessoa, que tu espíritu toque a cada persona, que o teu poder curador atue nos corpos doentes. que la virtud sanadora penetre a cada cuerpo. Assumimos autoridade sobre cada doença, Tomamos autoridad sobre toda enfermedad, sobre enfermidades. toda enfermedad. Assumimos autoridade sobre os poderes das trevas. Tomamos autoridad sobre los poderes de las tinieblas. No santo nome de Jesus, En el santo nombre de Jesucristo, seja curado, sé sano, seja curado, sé sano, seja curado. sé sano. Peço-te agora mesmo Pedimos ahora mismo que os cegos possam ver, que ojos ciegos sean abiertos, que os surdos passem a ouvir, que oídos sordos sean abiertos, que o câncer seja que curado, sanen de cáncer, que paralíticos andem, que sanen de parálisis, que doenças sanguíneas sejam que curadas sanen de enfermedades sanguíneas, e úlceras que curadas. sanen de úlceras. No nome de Jesus, En el nombre de Jesús, assumimos autoridade tomamos autoridad sobre os espíritos demoníacos. sobre todo espíritu de demonio. Satanás, ordenamos Satanás, te ordenamos que saia. que te vayas. Você tem açoitado esse povo, Tú has golpeado a esta gente, você tem ferido esse povo, le has lastimado você é mentiroso, y eres un mentiroso. você foi derrotado na cruz do Calvário, Fuiste derrotado en la cruz del Calvario você está derrotado. y estás derrotado hoy, Em Satanás. nome de Jesus, En el nombre de Jesús, cada espírito mal, que todo espíritu de demonio, espírito demoníaco, todo espíritu de demonio, saia pelo poder de Deus. salgan por el poder de Dios. Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, seja curado, sé sano, seja curado, sé sano, seja curado. sé sano. Agora erga as mãos e louva a Deus. Levanten su mano y alaben a Dios. Todos nesse estádio louvem ao En Senhor, todo el estadio, alaben a Dios. adorem a Deus, Adoren al Señor. glorifiquem seu nome. Glorifiquen su nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias,
your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Spirit, Holy Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubts and fears and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Jesus, Jesus, Jesus. sing to the Father, Father, Spirit, Spirit, Spirit. Give your life to Jesus. Let him fill your let it fill your soul. Let him take you in his arms and He will make you whole. as you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 precious Spirit, Spirit, Spirit. Sing it, children, sing it. Let your living water flow over my soul. let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled